Olá, queridos alunos do SERS, meu nome é Guilherme Petina, sou defensor público do Estado de São Paulo, atualmente diretor da Escola da Defensoria Pública, tenho mestrado em Direito Constitucional, fui examinador em concursos da Defensoria Pública, estou aqui com o colega Gustavo, que na sequência vai se apresentar também, para que nós abordemos aqui com vocês um dos temas mais recorrentes nos concursos públicos que diz respeito à organização do Estado na disciplina de Direito Constitucional. Por favor, Gustavo. Olá, boa noite aí a todos, caríssimos alunos do SERS, né? Cumprimento também o professor Guilherme Petina, que eu não conhecia ainda, né? Nem virtualmente, nem presencialmente. Somos ambos aqui do Estado de São Paulo, sou juiz de Direito, além de professor do SERS, juiz de Direito aqui do Estado de São Paulo. Espero em breve, quem sabe, encontrá-lo aí nos corredores forenses, né? Para nos conhecermos pessoalmente. Mas cumprimento desde logo e também os nossos alunos, né? E vamos aí então tratar nesse webinar, né, do SERS, que selecionou, fez um estudo aí aprofundado dos 10 temas mais recorrentes em concursos públicos dos últimos 4 anos, e nos incumbiu aí dessa missão de tratar aí, falar um pouquinho com os nossos alunos sobre organização do Estado, né, um tema extremamente importante, e que com certeza terá grande validade para todos os nossos alunos que estejam visando aí os concursos nas mais diversas áreas, não é isso, professor Guilherme? Exatamente. Aqui a nossa ideia, como o professor Gustavo Marques colocou, é justamente direcionar o estudo de vocês para esses concursos, esses 10 temas mais recorrentes. O nosso, como adiantamos, é a organização do Estado na Constituição Federal. E nós esperamos que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal do SERS e, posteriormente, depois de vocês terem esses 10 temas que vão ser tratados por diversos professores do SERS, vocês façam um simulado com as 80 questões, já que os 10 primeiros colocados vão ser contemplados com esse curso de informativos do STF e também do STJ de 2020 e 2021, né, na sequência. Então, nós cada vez mais vemos, né, Gustavo, que a presença da jurisprudência cada vez mais forte nos concursos públicos. Isso foi de uns anos para cá. Nosso direito, que apesar de ter origem, né, no direito romano, legislativo, cada vez agora está mais consuetudinário, cada vez está mais focado na questão das súmulas vinculantes, súmulas dos tribunais, não só superiores, mas também no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, hoje em dia, é tema obrigatório a própria jurisprudência, e por isso que vamos buscar trazer para vocês, além de questões colocadas pela doutrina, pelo próprio texto constitucional, também julgados importantes e recentes que são extremamente relevantes para os concursos em geral. Os informativos, né, Gustavo, a gente percebe que já dão o norte, porque os tribunais já selecionam aqueles julgados mais relevantes e atuais, e os examinadores querem justamente testar de vocês, candidatos ao concurso público, esse entendimento atualizado dos tribunais, ou seja, para verificar não só se vocês estão por dentro da legislação toda e da própria doutrina, mas especialmente dos julgados, porque hoje, mais do que nunca, é algo extremamente relevante para o dia a dia dos operadores do direito, dos aplicadores, né? De modo que, antigamente, tínhamos como livro de cabeceira ali o vademecum, os códigos, e hoje em dia tem que estar também do lado ali o informativo e os últimos julgados. E a internet ajuda muito isso, né? E nós aqui do SERS também selecionamos para vocês, ao longo das aulas, todos esses julgados mais relevantes para que vocês estejam antenados, inclusive mudanças jurisprudenciais relevantes, já que isso é cobrado não só nas primeiras fases de teste, como também na fase oral e na fase dissertativa, né, Gustavo? É algo que a gente avalia como uma crescente, né, essa ênfase em relação a essa jurisprudência que não tinha antigamente tão presente assim, né? Com certeza, professor. Eu, quando passei no concurso da magistratura, em 2012, faz 8 anos, já havia, né, já se cobrava muita jurisprudência, né, os entendimentos jurisprudenciais, mas de lá para cá houve realmente uma evolução muito grande nesse sentido, né, já havia, por exemplo, as súmulas vinculantes, né, obviamente já haviam as ações submetidas ao Supremo Tribunal Federal no âmbito da jurisdição constitucional, de caráter vinculante, mas de lá para cá a gente teve um novo Código de Processo Civil que traz, né, toda uma regulamentação sobre a força dos precedentes que devem ser observados, e com o pacote anticrime isso já começa a ingressar também no Código de Processo Penal,
Então, é natural que os examinadores não exijam mais, claro que vão sempre exigir a letra da lei, como o senhor disse, vademecum e etc., mas os examinadores cada vez mais, isso é uma tendência que, né, ganha muito corpo, vão exigir aí o conhecimento, o que os candidatos manifestem o conhecimento dos tribunais, né, superiores, os entendimentos simulados ou julgados aí em recursos repetitivos de caráter vinculante, que devem ser cobrados nos concursos, e com certeza o curso de formativo vai trazer aí todo esse conhecimento para os nossos alunos, que é imprescindível aí para quem está postulando, né, a um cargo público e está aí na labuta diária, né, dos concurseiros, nos estudos pesados que conhecemos bem, e que com certeza o nosso curso, o curso de informativos e os demais cursos do SERS ajudarão muito nessa caminhada, né, e aí há essa oportunidade única, né, como você já mencionou, ao final desse webinar, os alunos fazerem esse simulado, né, e serão premiados, os 10 primeiros serão premiados aí gratuitamente com o curso de informativo. Portanto, então, né, convidamos a todos os alunos para assistirem todos os temas aí que serão tratados ao longo desses dias, nesse webinar, né, e ao final, né, além de se inscreverem no nosso canal, né, curtirem aí o nosso vídeo, também prestarem esse simulado para, quem sabe, aí conseguirem uma vaga gratuita aí no curso. Exatamente. A gente percebe que é extremamente relevante essa técnica de estudo para o concurso, né? Então, nós, o Dr. Gustavo aí, juiz, eu como defensor público, a gente já passou por essa trajetória de estudo de concurso e sabe o que cada carreira exige mais. Esse treino das provas anteriores é extremamente relevante, e esse foco que vamos dar hoje, então, diz respeito à organização do Estado. Já entrando, então, nesse tema, quando falamos em organização do Estado, né, Gustavo, a gente sempre, um dos temas principais que chegam à nossa mente é o próprio federalismo, né? Como vocês sabem, a República Federativa do Brasil, que isso é anunciado logo no artigo 1º da Constituição Federal, é composta pelos entes federativos. Temos a União, os Estados-membros, municípios e Distrito Federal. E esse esquema organizacional da República Federativa do Brasil preserva, portanto, quando falamos em federalismo, a palavra-chave é a autonomia desses entes. Então, autonomia, seja na esfera material mesmo, das competências administrativas, né, as medidas concretas que cada ente pode adotar, assim como as competências legislativas, né, as leis que competem a cada órgão. Então, aquela lei municipal, já que o município pode disciplinar sobre um assunto mais local, as leis estaduais e leis federais. É certo que isso, por vezes, nós identificamos que há uma série de conflitos entre essas leis. Muitas vezes, o Estado dispõe algo em que o município entende que é da sua competência. Isso é muito visto na área tributária, por exemplo, né? Em que um ente acaba, às vezes, invadindo a esfera de outro. A própria reforma tributária, né, que está em discussão no Congresso também, quem que vai ficar com uma parte do ICMS, ISS e assim por diante. E, portanto, é extremamente relevante se preservar a autonomia de cada ente, assim como a Constituição Federal definiu. Então, nós podemos ver, quando analisamos o texto da Constituição, que lá no artigo 1º, caput, consta que a República Federativa do Brasil é composta pela união indissolúvel dos seus entes federativos. E aí já vem o primeiro ponto que eu acho que é interessante tratar com os alunos aqui, né, Gustavo? Que, quando falamos em indissolubilidade desse vínculo, significa que não é permitido que um Estado se separe, ou até um município, né, do Brasil. Ou seja, muitas vezes tem aqueles levantes do Estado do Rio Grande do Sul, principalmente, né, o chamado direito de secessão, ou seja, é previsto o direito de secessão no Estado brasileiro, na nossa Constituição, e isso exatamente é proibido lá pelo artigo 1º, que fala que é a união indissolúvel desses entes federativos. Então, um ponto que às vezes é interessante de anotar, e isso foi cobrado no concurso da Defensoria Pública do Paraná, por exemplo, em 2017, por meio de um plebiscito. O direito de secessão é possível? Ou seja, se um Estado, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, decidir por sua população que eles queiram se separar do Brasil, isso é permitido pela Constituição? Então, sabemos que não é, já que o artigo 1º já define essa questão da indissolubilidade do vínculo entre esses entes federativos.
inclusive, para manter a própria integridade nacional, muitas vezes há a possibilidade de intervenção, né, da União no Estado. Conseguimos observar isso na Espanha, né, a grande discussão que aconteceu na região da Catalunha, é algo muito semelhante no Brasil, nesse sentido, de que há o vínculo indissolúvel, e no caso a União ali, né, representando o país, a Espanha, interviu e disse, não, isso não é previsto. É claro que se for feita uma nova Constituição prevendo outras regras, eventualmente poderia existir essa previsão. E seguindo um pouco também, algo que sempre a doutrina trata de uma postura mais crítica, e que também já é objeto de concursos públicos, diz respeito ao federalismo no Brasil, né, fazendo um contraponto ao federalismo norte-americano. Agora, com as eleições, vimos que cada estado é muito forte isso nos Estados Unidos, né? Desde a independência ali, as 13 colônias inglesas tinham suas autonomias garantidas e, de alguma forma, transferiram isso para a União, né? Ao contrário do que aconteceu no Brasil, em que a gente há sempre aqui uma centralização da União que, em parte, transfere um pouco das suas competências materiais e legislativas aos entes federativos. Então, o processo histórico, digamos assim, foi oposto, né, nos Estados Unidos e no Brasil, e daí que se tem uma terminologia que a doutrina busca tratar do federalismo às avessas, né, o federalismo ao contrário, ou seja, como se garante a autonomia, faria mais sentido termos uma autonomia maior dos estados e municípios frente à União, mas o que vemos na prática é o contrário, né? Muitas vezes há uma centralização da União, que a própria Constituição trouxe, como quando vemos o rol de bens da União, lá no artigo 20, o rol de competências materiais e legislativas da União, também prevista no artigo 21 e 22, podemos perceber o quanto de matérias está ao crivo, né, atribuída à União. E isso, de alguma forma, é algo que também foi cobrado no concurso da Defensoria aqui de São Paulo, em 2012, que dizia justamente isso, que apesar do federalismo no Brasil ser cooperativo, ser um federalismo de equilíbrio entre os entes, há sim uma centralização nas mãos da União, né, Gustavo? E isso já nos remete um pouco àquele julgado a respeito do coronavírus, que foi um pouco isso, né, a tentativa, por meio de uma lei federal, de centralizar essas medidas ligadas à saúde e ao combate da epidemia, que foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, para definir se realmente só a União que trabalharia com isso ou não, né? Sim, sim, com certeza. Você já apontou muito bem aí o artigo 1º, né, da Constituição Federal, que traz a união indissolúvel, uma das características principais do federalismo, né, porque se garante o direito de secessão a algum Estado-parte, na verdade, o que se garante a esse Estado-parte é a soberania, porque se ele pode sair a qualquer momento pela própria vontade, ele seria soberano. Então, portanto, não haveria, né, propriamente uma federação, poderia haver, no máximo, uma confederação, né, onde Estados soberanos se unem por meio de um tratado internacional, e não Estados que compõem o mesmo Estado nacional sob uma Constituição. Ao lado do artigo 1º da Constituição Federal, sempre gosto de reforçar com os alunos, existem outros 2 artigos que eu acho que são centrais e principais no tema de federalismo. O artigo 1º, que traz a indissolubilidade, né, que estabelece que o nosso país, né, a nossa nação é a República Federativa do Brasil, composta pela União Indissolúvel, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, mas tem também o artigo 18, que traz justamente a autonomia a cada um dos entes, né, estava previsto no artigo 18, se contrapondo, portanto, não se trata de soberania dos Estados-partes, né, dos entes federativos, da União, dos Estados, do Distrito Federal e Município, eles são autônomos e, por isso, eles têm aí as garantias de auto-organização, autorregulamentação, legislação, autogoverno, autoadministração, nos termos e nos limites estabelecidos na Constituição, mas não são soberanos, são autônomos, e essa autonomia deve ser respeitada, né, sob pena de ou intervenção, como você também já bem pontuou, ou do assunto ser levado ao judiciário, que é o que você já está trazendo também do caso do Covid e alguns outros casos que a gente vai tentar trazer aqui, né, que foram levados ao Supremo e tiveram aí alguma notoriedade, né, no Brasil. E o terceiro dispositivo que eu sempre gosto de trazer também é o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, né, as cláusulas pétreas, já que a forma federativa, o nosso sistema federativo,
ele é uma cláusula pétrea, né? Então, como você disse, às vezes surgem alguns levantes, na Espanha já houve, no Brasil às vezes surgem, aí no Rio, principalmente o pessoal aí do Rio Grande do Sul, né, os nossos gaúchos, colegas gaúchos, às vezes surge aí na mídia algumas tentativas, alguns protestos né, para se destacarem do Brasil, um direito de secessão, mas isso, na nossa Constituição, como você também já pontuou, é inviável, por se tratar de cláusula pétrea, né? Então, nem mesmo por meio de uma emenda constitucional, isso poderia ser alterado. É uma garantia da Constituição somente por meio de uma nova Constituição, né? E como você também comentando aí, que você pontuou as diferenças, né, entre... O nosso sistema, ele foi baseado no sistema norte-americano, né, em que pesem algumas diferenças, né, no processo histórico de formação dos estados. Mas é interessante a gente tratar de algumas classificações que costumam ser cobradas muito em concursos, né, de acordo com o processo de formação histórico do nosso federalismo, ou do federalismo em si, o nosso se deu por agregação, né, ou melhor, desculpa, por segregação. O nosso Estado, que era um império, que foi depois com a República divididos em Estados, dando-se autonomia, então é um federalismo por segregação. Já no norte-americano, o federalismo por agregação, né, então eram estados soberanos e independentes, as colônias, né, norte-americanas, que decidiram se reunir e formar os Estados Unidos da América, né. Sobre o que você também comentando, muito bem colocado, aí, o seu ponto sobre o federalismo às avessas, né, tem a classificação também do federalismo centrípeto ou centrífugo, né, quando você concentra mais na União, no órgão central, poderes, diz que é um federalismo centrípeto, né, ou seja, ele é voltado para o centro, ou centrífugo, quando você distribui mais essas competências e poderes entre os entes federativos, né. Você também comentou do federalismo cooperativo, se contrapondo ao federalismo clássico, dual, em que as competências entre os entes federativos eram mais estanques, né, exclusivas entre eles. No Brasil, pelo menos na nossa Constituição, não. Ela busca aí uma maior cooperação, né. Isso foi muito reforçado no caso do Covid, aí, do julgamento do STF, em que os órgãos, na verdade, os entes federativos, eles deveriam se unir no combate da pandemia, né, havendo ali uma organização, um planejamento, né, que fosse único entre as três esferas de governo, e não uma separação, né, cada um ditando querendo mandar mais que o outro, né. Então, não sei se a gente já vai entrar no tema de repartição de competências, não sei se você quer pontuar alguma coisa ainda sobre o tema geral aí? Não, fica à vontade, Gustavo. Na verdade, quando falamos em federalismo, vem muito essa ideia de soberania, como você bem colocou, a questão até uma teoria geral do Estado. Mas é importante que os alunos saibam, né, que isso é muito cobrado em direito constitucional, né, essas classificações, essa postura, de alguma forma, crítica, né, da centralização da União. E dentro da questão do federalismo, um dos aspectos preponderantes é justamente a repartição de competências, né, como que ela foi desenhada na Constituição Federal. Quando nós verificamos os artigos relacionados a isso, que começa ali no artigo 21 e seguintes, né, é possível verificar diversas questões pontuais, né? Então, só para já introduzir o tema, tem a questão do interesse, né? Então, a predominância do interesse, que é um critério balizador aí para identificar o que cabe à União, ao Estado, ao município, quando há uma certa dúvida, e o STF muitas vezes entra nessa seara justamente para solucionar, porque muitas vezes não está muito claro no texto constitucional, né, o que cabe a cada um. Então, o interesse mais geral seria atribuído à União, aquele interesse regional aos Estados-membros, e interesse local aos municípios, sendo que o Distrito Federal sempre fica aquela mistura mista, né, entre interesses regionais e municipais e locais, né. Dentro disso também é interessante que os alunos percebam que tanto a Constituição material quanto a legislativa, quando falamos em União e municípios, ela vem expressa. E os estados ficam com aquelas competências reservadas, ou seja, as remanescentes. O que sobrar, muitas vezes, compete ao Estado membro, né? Isso foi a disciplina da Constituição, que é possível verificar lá no artigo 25, e, de alguma forma, essa questão ela já traz um norte a respeito de como que esse desenho constitucional se faz em relação aos entes federativos no Brasil. Inclusive,
houve um concurso de Minas Gerais na Defensoria Pública em 2006 que tratou justamente disso, que são as competências reservadas, né? Então, essas terminologias que são trazidas muito pela doutrina em função do texto constitucional, né? Então, competências remanescentes ou reservadas são aquelas atribuídas aos Estados-membros, que é, entre aspas, aquilo que sobra dos municípios e da União, né? Então, esses assuntos, vocês, alunos do SER, estão prestando concurso, devem prestar muita atenção, porque são terminologias muito usadas e, muitas vezes, o examinador quer que vocês justamente identifiquem do que se trata, né, Gustavo? Sim, sim. Isso no mundo inteiro também, né? As constituições, quando elas vão tratar de repartição de competências, elas se utilizam dessa técnica, né? Competências ou poderes enumerados, competências ou poderes remanescentes, né? E no Brasil não é diferente. Se enumera ali para algum ente federativo algumas competências e o que não foi expressamente previsto é de competência dos entes remanescentes, no caso do Estado, já que no município no Brasil ele se restringe ali aos interesses locais, né? Claro que isso é uma regra geral, porque há também a previsão, algumas poucas competências enumeradas aos estados, né? E aos municípios também, né, de forma excepcional. Às vezes, então, em matéria tributária, né, a própria Constituição, ela já atribui a cada um dos entes quais vão ser os tributos das respectivas competências, em que eles têm que regulamentar e, enfim, instituir e cobrar, né? Mas, de uma forma geral, essa é a técnica adotada na nossa Constituição, né? Então, se enumerou ali as competências, tanto na matéria, tanto a competência material quanto na competência legislativa, se enumerou ali as competências que seriam da União, e os remanescentes, né, o que for residual, seria dos estados. E sendo de interesse restrito local, né, aí caberia ao município, né, quando limitado ali ao interesse dos limites da circunscrição de um município, né. E aí é importante dizer, né, para os nossos alunos também, que eu já mencionei, mas agora de uma forma mais detalhada, que a Constituição, então, ela traz basicamente dois tipos de competência. Uma é a competência legislativa, outra é a competência material. A competência legislativa são os poderes que cada ente tem de legislar sobre um determinado assunto, sobre uma determinada matéria, ou seja, basicamente, editar leis, né, sobre aquele determinado assunto. Já a competência material é uma competência administrativa, uma competência executiva, né, são os direitos e deveres, né, que o ente federativo tem de executar políticas públicas, né, tratar de assuntos do campo administrativo, né, dentro do seu âmbito de competência. E aí, né, a gente vai, claro, você já tratou também dos bens da União, vem ali no artigo 20 da Constituição Federal, são bens, né, que a Constituição já estabeleceu que seriam, né, pertencentes à União, mas isso não é propriamente de competência legislativa material que estamos tratando aqui, mas, e voltando às competências enumeradas e remanescentes, quando a gente vai falar de competência material, ou seja, a executiva, a Constituição, ela traz a competência material exclusiva, que seria da União, né, ou seja, a União, cabe a ela a execução com exclusividade de algumas políticas públicas, né, a execução dessas políticas públicas, e ao lado da competência exclusiva, há a competência também material exclusiva, a competência material, né, dos estados, ou seja, todas aquelas competências materiais que não foram atribuídas à União com exclusividade seriam, portanto, dos estados, e, subsidiariamente, se for de algum interesse local específico, dos municípios. Já na competência legislativa, diferentemente, ela não é exclusiva da União. Quando a Constituição enumera ali, né, as competências legislativas da União, ela é privativa. Por quê? Porque ela admite delegação. Então, né, a doutrina sempre faz essa diferenciação entre a exclusiva, que é a material, competência material exclusiva, que aí não admite delegação, e a competência legislativa, que é privativa. Privativa, portanto, porque admite delegação. Ou seja, por meio de lei, né, lei federal, é possível que a União delegue algumas daquelas competências legislativas que é da União, ela delegue aos estados, né, essa possibilidade de legislar sobre determinados assuntos, né, professor Guilherme? Se quiser explicitar um pouco mais aí também dessas competências. Exatamente. Já que você falou bem sobre as competências materiais, eu me lembrei das competências legislativas, um assunto interessante e recente também,
que tratou a respeito da Defensoria Pública, na medida em que, quando falamos em competência legislativa, a Defensoria Pública, como vocês sabem, tem a Defensoria Pública da União, né, a Defensoria Pública Federal e as Defensorias Públicas estaduais. E chegou ao STF, que está sendo julgado agora, a DPF, né, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 279, que trata da possibilidade ou não de uma Defensoria Pública municipal. Foi criado por lei lá em Diadema, município aqui de São Paulo, e gerou essa discussão que está sendo agora colocada, justamente nesse quadro das competências. Então, quando percebemos lá no artigo 24, né, trata da responsabilidade pelos Estados-membros de criar suas defensorias públicas, por isso que temos as leis orgânicas de cada defensoria pública, assim como da magistratura, né, cada qual com a sua lei orgânica, do Ministério Público e assim por diante. Lei orgânica já que vai organizar aquela instituição, né, da carreira jurídica correspondente. Justamente a discussão que vai aí é o seguinte: é possível uma lei local estabelecer defensoria pública municipal, né? E está prevalecendo que não, ainda não temos julgado um julgamento definitivo, já tem alguns votos, mas está caminhando justamente para reconhecer que a Constituição Federal, quando ela estabelece a competência para disciplinar sobre a defensoria pública, ela reservou isso aos Estados-membros e não aos municípios, né? Assim como não temos também Ministério Público Municipal, nem Magistratura Municipal, né? Sim. Então, agora, a Procuradoria já é possível, né? Cada município tem a sua Procuradoria correspondente, né? Que são os advogados públicos que vão defender aquele ente federativo, mas é interessante também, um assunto que vai ser trazido agora para o STF para julgar definitivamente sobre esse assunto, e demonstra a importância, né, não só desse conhecimento dos julgados recentes, mas também da própria disciplina da Constituição para tomar essas conclusões, né? Então, quando apontamos ali as matérias a respeito do que cada ente administrativo, ente federativo pode disciplinar, em princípio não está ali expressamente reconhecido isso aos municípios, mas só aos Estados-membros, né? Então, são assuntos ali, e por isso que eu sempre gosto de falar para os alunos que quando você vai prestar um certo concurso para uma certa carreira, é importante você verificar nas competências, né? Então, Defensoria Pública, vamos ver onde ali está colocado a disciplina da Defensoria Pública na Constituição. Aqui é um inciso específico, muitas vezes é cobrado até de forma expressa, né? A quem compete disciplinar sobre aquela carreira jurídica, sobre aquele assunto específico. Então, assim, isso vale para a magistratura, isso vale para concurso de delegado, para concurso de Ministério Público e assim por diante, né? Focar, né, quando você vai prestar essa prova, tudo aquilo relacionado à carreira jurídica específica, né, Gustavo? Porque, com certeza, às vezes, a gente estuda tantas matérias, mas antes de fazer a prova sobre aquele cargo específico, muitas vezes a gente esquece alguns detalhes, né? E é importante fazer aquela revisada, ainda que um pouco antes, alguns dias antes da prova, tudo aquilo que diz respeito àquela carreira que o candidato, o aluno, a aluna do SESC vão prestar e vão se debruçar sobre tais assuntos, né? Sim. Não, esse julgado extremamente, aliás, né, ainda não é um julgado definitivo, mas essa discussão da Defensoria Pública Municipal é extremamente interessante, não só por cláusulas expressas da Constituição, mas até, como você já colocou, né, por uma questão de simetria com os demais órgãos correlatos, né, magistratura, né, Poder Judiciário, o Ministério Público, e aí vem a Defensoria, né, é importante dizer para os nossos alunos que elas só são criadas e organizadas e administradas no âmbito federal e no âmbito estadual, né, como você colocou, não há Judiciário Municipal, não há Ministério Público Municipal, porque teria que haver, então, uma Defensoria Pública Municipal, né, me parece violar um pouco aí até a simetria entre todos esses órgãos, mas a Procuradoria que você colocou já é um pouco diferente, né, porque a Procuradoria, ela protege interesses específicos daquele ente federativo, então não teria sentido, né, por exemplo, você delegar o Procurador do Estado à defesa judicial, né, do município, por exemplo, então aí sim é um interesse local, que já não há na Defensoria Pública, mas muito interessante, e me remete também a uma outra exceção prevista na Constituição, que é importante os alunos estarem atentos em relação a isso, principalmente em provas objetivas, né, que o examinador gosta de colocar justamente ele cobra a exceção que é a pegadinha, né, onde pega ali o aluno na curva, que é o Distrito Federal, porque, obviamente, né, a União cabe à administração, instituição e organização dos seus respectivos órgãos, então a União vai tratar
do Poder Judiciário Federal, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública Federal, aos estados, aos seus órgãos estaduais. Então, o estado que vai organizar o seu judiciário, o seu Ministério Público, a sua Defensoria. No Distrito Federal há uma exceção, né? Porque o Judiciário, o Ministério Público, as polícias civil e militar e os bombeiros do Distrito Federal são organizados e mantidos pela União, né? Então, há essa exceção expressamente prevista na Constituição, que é bom os alunos estarem atentos, que eu me recordei agora nessa questão que você bem pontuou, né? Mas acho que a gente já poderia entrar, então, talvez no julgamento aí da Covid, né? Na verdade, são duas ações, né? Teve uma DPF, que foi distribuída inicialmente à relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e depois uma ADI, né? A DPF, se não me engano, foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, e a ADI, se não me engano, por um partido, acho que PDT. Mas, basicamente, elas discutem a mesma coisa, né? Quando surgiu aí, iniciou, né, a crise da Covid no mundo, e começaram a chegar os casos no Brasil, o governo federal, por meio de medidas provisórias, começou a regulamentar ali como seria feito o enfrentamento da pandemia, né? Foram algumas medidas provisórias, né, que foram aí convertidas em lei, e basicamente começaram a atacar ali essa medida provisória depois, né, que se tornou lei, porque concentrava demais ali os poderes na mão do presidente da República, né? E claro, aqui a gente, é uma aula de direito, né? Então tratamos aqui de assuntos jurídicos. Pouco importa para nós a questão política por trás da coisa. Acho que a gente, né, não tem que ingressar, os nossos alunos também não tem que, pelo menos nessa seara aqui, se preocupar com esse tipo de assunto, porque, claro, cada um vai ter a sua opinião e todas são válidas e respeitadas. Mas aqui temos que tratar do aspecto jurídico da situação. E, enfim, então, a DPF e a ADI atacavam basicamente dispositivos dessa lei, principalmente a ADI, né? A DPF já era um questionamento mais genérico, a quem caberia, né, regulamentar, administrar e organizar o enfrentamento da pandemia, que entendia-se que estava muito concentrado ali, de uma forma até autoritária, nas mãos do presidente da República. E, basicamente, o que fez o STF em ambas as ações, né, em ambos os julgamentos, aí, teve uma medida cautelar, que depois foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, basicamente, eles não entraram em questões específicas em concreto, né, eles trataram a questão também de uma forma abstrata, né, eles basicamente reforçaram o que a doutrina, né, já vem trazendo há muito tempo, que é basicamente essa repartição de competências. Ou seja, e aí ambas tratam tanto da competência material quanto da competência legislativa, né? Então, quando a gente vai tratar de direito à saúde, que é disso que se refere à pandemia, quando a gente vai tratar de competência legislativa do direito à saúde, a Constituição estabelece que ela não é privativa da União, né? Ela é concorrente, então cabe à União legislar sobre os assuntos de interesse geral, né? Cabe aos estados, né, fazerem ou exercerem a competência legislativa, seja ela supletiva quando já estabelecida em normas gerais, ou seja, ela trata de normas específicas dos estados, ou mesmo se não houvesse a lei, ela trataria de forma plena sobre aquele determinado assunto, mas como havia, nesse caso, já uma lei federal, ela seria supletiva para tratar de assuntos específicos, e aos municípios legislar sobre assuntos de interesses locais. E na competência material, a mesma coisa, já porque, né, o direito à saúde, ele também é elencado como competência material comum, né, da União, Estados, Distrito Federal e município, ou seja, a Constituição conclama a todos os entes federativos a de forma organizada, e por isso que existe, por exemplo, o SUS, né, que congrega ali todos os entes federativos para tratar do Sistema Único de Saúde, da mesma forma aqui no combate à pandemia, né. Então, União, Estados, Distrito Federal e município são convocados pela Constituição Federal a atuarem juntos, de forma organizada e planejada, para promover a saúde, né, do povo brasileiro, em especial, nesse caso, no combate à pandemia. Então, qualquer tentativa que houvesse, se é que houve, do presidente da República, de concentrar, né, as diretrizes ali da pandemia, de uma forma, né, exagerada, ela seria coibida. Na verdade, eu acho que analisando os julgados, eu entendo que houve ali mais um recado, né, porque como foi um julgamento
em abstrato ali, não era muito um caso, o ADI sim, até porque questionava dispositivos da lei, mas principalmente quando você vai ler a DPF, você verifica que foi mais um recado passado, né, principalmente ao governo federal, para não invadir a competência que são dos respectivos, dos entes federativos, né, dos estados, Distrito Federal e municípios. E eles sempre ressalvando, né, em ambos os julgados eles colocam, claro, mas nos casos concretos, nas situações particulares, a gente vai verificar, né, a quem cabe esse interesse aqui. É da União, é um interesse geral, é um interesse do Estado, regional, ou é um interesse do município local? Porque a análise, ela tem que se dar também no caso concreto. E, às vezes, realmente é muito difícil de ser. Né? Claro que existem situações em que é o branco ou é o preto, você consegue identificar bem, mas existe uma zona cinzenta, né, de intersecção de alguns assuntos que às vezes é difícil você identificar. Claro, o STF está aí para também dirimir eventuais conflitos que possam surgir em relação aí no combate à pandemia. Mas depois disso a coisa até se acalmou, né, acho que o recado aí, né, como eu mencionei, ao governo federal, o negócio minimamente se ajustou e estamos aí bem ou mal, né, com acertos e com erros, atuando aí, o governo atuando no combate à pandemia. É verdade, Gustavo. Acho que foi um reforço da própria autonomia como razão de ser do Perfeito. federalismo, né? E acho que é nessas horas que a gente percebe que eventuais tensões entre os entes federativos, o STF, enquanto um tribunal, né, que no Brasil acaba sendo constitucional mesmo, apesar de essa figura de tribunal constitucional ser discutível, né, se realmente é ou não é, já que em outros países tem o judiciário ali nacional, mas tem outro ente ali que seria o tribunal constitucional composto por outros poderes. Fora essa discussão, acho que a gente percebe essa importância do STF dirimir esses conflitos, né, que são em casos mais de expressão nacional como esse, né, casos relevantes, como outros até menos importantes, mas também que há aquelas tensões, seja no âmbito tributário, como a gente falou, e seja em diversos outros assuntos, né, a quem cabe disciplinar aquele assunto. E você falando a respeito disso me fez lembrar também que ações envolvendo medicamentos na área de saúde, muito comum, né, de chegar na Defensoria Pública, as pessoas que não têm condição de pagar um remédio, muitas vezes remédios caros, seja para pessoas carentes ou não, mas a gente sabe que pesa mais para essa população vulnerável, e acaba, assim, como última alternativa, as pessoas recorrem ao judiciário por meio da Defensoria, e o judiciário, né, o Tribunal de Justiça aqui em São Paulo já tem, inclusive, sumulada, né, essa matéria de que é dever solidário entre a União e os Estados fornecer esse direito, né, à saúde, prestar esse direito à saúde, seja por meio de um medicamento, por meio de conseguir uma vaga num hospital público e assim por diante. Então, quando falamos em saúde, né, acho que a importância do bem jurídico, ela de alguma forma faz com que o judiciário, de modo geral, tenha essa sensibilidade de buscar essa cooperação entre todos. Haja vista que muitas vezes o município não tem uma condição de dar aquele medicamento, até orçamentário às vezes, e o Estado acaba suprindo, ou vice-versa, embora isso seja algo que muitas vezes ajuda, muitas vezes atrapalha, né? A gente percebe que na prática, muitas vezes não fica tão claro de quem é a responsabilidade, e essas competências concorrentes, elas trazem algo de bom e algo de ruim, né? Se a gente for ver numa postura mais crítica, às vezes era melhor, em alguns aspectos, já ter mais definido o que cabe a cada um, porque muitas vezes a gente percebe que as políticas públicas, o que é de tudo é de ninguém, de alguma forma, né? Digamos assim. E fica muito difícil e o judiciário é chamado, muitas vezes, a dirimir esses conflitos. Mas, de um modo geral, a gente percebe que no direito à saúde tem essa solidariedade prevista na Constituição e ratificada por esse entendimento da jurisprudência. E o Tribunal de Justiça tem uma súmula que é importante também, né, trazer aqui para os alunos do SESC, porque quando vocês vão prestar concursos aqui no Estado de São Paulo, seja no Ministério Público, né, magistratura ou defensoria, muitas vezes pode ser indagado também a quem compete, né, no direito à saúde, uma ação de medicamento, por exemplo. Vai ser o município ou vai ser o Estado, né? E muitas vezes, e já foi consolidado isso há alguns anos, por meio de uma súmula do próprio Tribunal de Justiça, que é uma dever solidário. Então é interessante, né? A gente percebe como que o federalismo e a competência, ela resvala em questões práticas, né? Que é justamente você identificar o polo passivo de uma ação pedindo medicamento, que a gente percebe que é algo muito recorrente na defensoria e acaba também indo para o judiciário, né? E muitas vezes o Ministério Público opinando quando envolve, por exemplo, criança e adolescente,
nessas situações, né? Então, acaba refletindo em todas essas carreiras e a gente costuma dizer, né? Não é porque a gente gosta e dá aula de direito constitucional, mas o direito constitucional está em tudo, né? Está presente, muitas vezes, numa peça processual que o colega vai fazer lá na segunda fase, envolvendo direito civil e processo civil. Então, o direito constitucional muitas vezes serve como um manto ali, protetor de vários assuntos, seja no criminal, né? O STF, cada vez mais a gente vê uma postura muito protagonista, né? Talvez nunca verificada nos últimos anos, como agora, né? Tem sido chamado a definir questões extremamente importantes, né? A questão da presunção de inocência, que foi trazida ali na questão do trânsito em julgado, né, e da prisão, enfim, a gente percebe assuntos de extrema relevância e sendo cada vez mais debatidas nessa seara, trazendo a solução que vai tratar do constitucional, mas também está ali, direito penal, processo penal, direito civil, processo civil e assim por diante. Então, o aluno que tem aula aqui no CERJ de direito constitucional, ele já está estudando todas essas matérias de tabela, querendo ou não, né, Gustavo? Isso que a gente percebe também. Não, porque como temos uma Constituição que é prolixa, na verdade é difícil achar algum tema em que você não, né, consiga vincular a Constituição direto ou indiretamente, né? Como você diz, qualquer peça aí dá para trazer, né, a fundamentação de índole constitucional, né, porque a nossa Constituição é extremamente extensa, ela trata de muitos temas, né, então, seja um direito fundamental, seja uma questão organizacional, como estamos tratando, seja uma questão tributária, direito penal, enfim, direito civil, processo em geral, né, direito do trabalho, né, vários direitos, né, relativos ali a magistratura do trabalho, enfim, a área do direito do trabalho são tratados aí com muito detalhe na Constituição Federal. Então, não tem como, né, a gente relegar a Constituição, não tem jeito. Não só porque é a norma, né, a nossa norma primeira do nosso Estado, né, do Estado brasileiro, mas por ela ser prolixa, ela acaba aí resvalando direto ou indiretamente em todos os assuntos, né. E como você já havia colocado, a dificuldade, né, como você tratou do caso dos medicamentos, ou de mesmo quando precisa de uma internação e tal, a dificuldade, não no caso da saúde, nesse caso, porque já, como você disse, já está sedimentado, mas a dificuldade que a gente tem quando trata desses temas, né, principalmente repartição de competências, predominância do interesse, como eu disse, é identificar o interesse no caso concreto. Abstratamente, é relativamente tranquilo de entender, dos alunos entenderem, né? Ok, o interesse geral é da União, o interesse regional do Estado, o interesse local do município. Mas, como disse, há essa zona cinzenta, né? E é no caso concreto, somente na análise do caso concreto que a gente consegue chegar a uma definição. Por isso foi importante, e acho que andou bem o STF nesse julgamento, né, ao reafirmar o sistema de repartição de competências, né, de uma forma abstrata, mas ressalvando que as análises seriam feitas aí caso a caso, assim, né, se caso sejam levadas ao judiciário, ao STF, vão ser analisadas caso a caso, de acordo com a situação em concreto. Ok, nesta situação específica, cabe ao município legislar, regulamentar, ou nessa situação específica, cabe ao Estado ou à União, né? Somente diante do caso concreto que a gente consegue fazer análise da predominância do interesse e as demais normas dispostas na Constituição Federal. E aí eu não sei se você tem mais alguma coisa para tratar do caso da Covid, ou já poderíamos avançar também aí o caso, talvez, dos estádios aí da bebida, ou você tem mais alguma coisa da Covid? Isso, eu acho que, caminhando já para uma conclusão, né, Gustavo, que a gente conseguiu trazer aquilo que a gente se propôs para os alunos e alunas do SERJ a respeito dessa questão da organização do Estado e de novo, né, dando essa ênfase aos julgados recentes que são cobrados nesses concursos públicos, né? Além dessa questão da Covid, nós trouxemos mais 2 julgados, né? O primeiro deles, se você me permite, Gustavo, tratar, claro, vamos. Da ADI 4579, foi julgado pelo STF em dezembro de 2020 e trouxe uma questão que, de alguma forma, não é algo de tanta repercussão como a Covid, mas como é um julgado recente, importante, que envolve essa questão da competência e do federalismo, é interessante vocês ficarem antenados, o que certamente vai ser abordado ali, né, também no curso de informativos, né, do STF e STJ, mas já trazendo aqui, foi uma lei estadual lá do Rio de Janeiro, da Corregedoria Tributária de Controle Externo ali daquele estado, que colocou como
um dos órgãos presentes nessa corregedoria, a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. E aí foi entendido que a OAB, enquanto um ente federal, não poderia ter uma participação obrigatória vinda de uma lei estadual. Então, novamente, é o que a gente falou, aqueles casos concretos, né, que muitas vezes se colocam e tem que decidir ali. Então, essa lei estadual da Corregedoria Tributária do Estado do Rio de Janeiro, como lei estadual, não poderia exigir a participação da OAB nesse órgão, já que a OAB é um ente federal e estaria violando, portanto, a autonomia do ente federal. Uma lei federal poderia fazer isso, uma lei estadual não. Essa foi a decisão do STF na ADI 4579. E uma outra que eu e o Gustavo trocamos ideia aqui, diz respeito às bebidas também alcoólicas, né? Se o Estado pode ou não autorizar essa comercialização em partidas de futebol e etc. Infelizmente, o atual contexto, acho que perde um pouco o objeto aí, né, Gustavo? Todo mundo vindo de casa, todos os jogos, mas foi um assunto interessante também trazido em 2020, né, nesse ano, e fica à vontade, se quiser tratar disso. É a ADI 6193, aliás, só eu não mencionei, né, a DPF, para quem quiser consultar, a DPF, do caso da Covid, né, a DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a DPF 672, e a ADI, que é da relatoria do ministro Marco Aurélio, é a ADI 6341, então caso os alunos queiram aí consultar, tá? Sobre essa da bebida nos estádios, né, porque o que acontece? Voltando, na competência legislativa, nesse caso era concorrente, então cabe à União editar normas de caráter geral e aos estados normas de caráter específico, né? E a União, por meio do Estatuto do Torcedor, ela regulamentou, ela trouxe um dispositivo geral sobre esse assunto, que é o artigo, eu tenho ele aqui, é o 13A do Estatuto do Torcedor, inciso 2, e ele proíbe, né, os torcedores no recinto desportivo, proíbe os torcedores de portarem bebidas, né, ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência. Obviamente, aqui está se tratando de bebidas alcoólicas. Então, o Estatuto do Torcedor vedaria esse consumo, né, de bebidas alcoólicas dentro das praças desportivas. No entanto, normas estaduais começaram a ser editadas autorizando a cerveja, né, basicamente a cerveja nos estádios de futebol. E acho que é uma lei que foi questionada aqui nessa daí, acho que é do Mato Grosso do Sul, agora eu não me recordo, deixa eu só ver aqui. Enfim, agora eu não estou com ela aqui, mas enfim, era do Mato Grosso do Sul, que estado do Mato Grosso, isso, Mato Grosso, que autorizava, portanto, ela trazia uma graduação alcoólica, eram bebidas de até, acho que, salvo engano, 14% de graduação alcoólica. Isso foi submetido, né, ao plenário do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que não houve violação da norma geral, né, prevista no Estatuto do Torcedor, que proibia o consumo de bebidas alcoólicas no estádio. Por quê? Como o Estatuto do Torcedor ele não proíbe, né, de uma forma geral, total e absoluta o consumo de bebidas alcoólicas, entendeu o STF? Ele proibia as bebidas que poderiam gerar violência. E ali se entendeu que com uma graduação relativamente pequena, limitada, nesse caso era 14%, não seria apta, capaz de gerar, né, possibilitar atos de violência dentro dos estados. Então, entendeu-se ali que o Estado tinha essa atribuição, né, essa competência legislativa, no âmbito da competência legislativa concorrente, de editar essas normas específicas, né, autorizando, portanto, o consumo, e ali foi permitido. Curiosamente, no estado de São Paulo, acho que ano passado, ano retrasado, foi editada uma lei aqui estadual, né, autorizando o consumo de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. Aqui era até uma graduação, acho que era menor, acho que era até 9% de álcool, e tinha também umas limitações de horário, acho que até 1h30 antes do jogo, e até 60 minutos depois do jogo, poderia vender, né? No entanto, foi vetada pelo governador João Dória, especialmente pelo motivo de vício de inconstitucionalidade porque ela ofenderia o Estatuto do Torcedor que proibia. Então, ficou uma questão anacrônica, porque posteriormente o STF disse que não, que pode, né, mas agora a lei, né, já foi vetada, o ato
né, se completou ali, o veto se completou, não foi derrubado pela Assembleia Legislativa. Então, aqui no estado de São Paulo, nós não é possível fazer uso de bebidas alcoólicas, a não ser que venha aí uma lei com base nessa julgamento do Supremo Tribunal Federal, venha uma nova lei aí autorizando, aí acho que não teria problemas com o veto do governador. Mas gerou essa situação. E caso o aluno também esteja pensando, por exemplo, na Copa do Mundo, né, em que se permitia, ali vigia a lei geral da Copa, que autorizava expressamente o consumo de bebida alcoólica, então não havia essa discussão, porque havia uma lei federal autorizando no Brasil inteiro, né, uma lei temporária por aquele período ali de vigência da Copa do Mundo, então não havia essa discussão é fora do período ali de Copa do Mundo e de Olimpíadas. Inclusive, nesse julgado do STF, o ministro Alexandre de Moraes menciona, né, que é um padrão internacional essa autorização, né, de bebidas de baixa graduação alcoólica nos estados. Inclusive ele citou a Copa do Mundo, as Olimpíadas, né, como uma referência aí para a decisão aí do STF. Perfeito, Gustavo. Acho que com isso a gente conseguiu trazer aquilo que é mais exigido dos candidatos, questões doutrinárias, questão do texto da Constituição e questões jurisprudenciais. Acho que o estudo focado envolve tudo isso, né? A gente não pode deixar nada de lado. O candidato não pode se ater nem só à jurisprudência, nem só ao texto da Constituição, nem só à doutrina, né? É um estudo complementar, tudo vai ser importante, e o foco naqueles assuntos mais incidentes é o principal, né? Para que o candidato tenha esses atalhos aí e consiga identificar os assuntos mais cobrados. Então, para concluir, eu queria agradecer essa conversa aqui com o Gustavo. Espero que tenha ajudado vocês a conhecer um pouco a respeito dessa organização do Estado aplicada aos concursos públicos, né? Porque muitas vezes essa disciplina na faculdade é uma, no concurso muitas vezes encontra outras roupagens, outras questões, e a gente agradece a participação de todos vocês aqui. Pede para que nós pedimos, né, para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e contem com a gente aqui do SERS, eu, Gustavo e toda a equipe de professores. Vamos estar à disposição para que vocês, iniciando o curso aqui com a gente consiga trocar ideias como essa de hoje e consiga, né, transmitir toda a nossa experiência pelo cargo que a gente ocupa e pela posição de professor, para que ajude vocês nessa aprovação tão desejada nesses concursos públicos, seja o cargo que vocês queiram ocupar. Então, desejar boa sorte, bons estudos, agradecer aqui o Gustavo pela conversa e compartilhar essas experiências, essas ideias todas, e até a próxima. Muito obrigado a todos vocês. Isso. Obrigado também, agradeço o professor Guilherme aí pela oportunidade de estar aprendendo aí com você hoje também, e mais uma vez convidar então todos os alunos a fazer o reforço aí, curte o nosso vídeo, né, se inscreve aí no canal do SERS, e espero vê-los todos aí ano que vem nos nossos cursos do SERS, né, dotados aí de professores da mais alta capacidade e todos experimentados nos respectivos ramos de atuação, seja o ramo que você esteja procurando, né. E não deixe também aí de fazer mais uma vez então o simulado para tentar concorrer aí o curso de informativos. Como disse o professor, hoje o candidato ele tem que ter uma análise, fazer um estudo global das matérias, né? Então não é só lei, não é só jurisprudência, não é só doutrina. Ele tem que estudar todos esses assuntos, né, e integrá-los para poder aí atender às exigências dos examinadores nas provas, tá certo? Então, obrigado SERS pela oportunidade, um grande abraço, vejo todos os alunos aí nos nossos próximos cursos.